Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, como o Diego falou. A tia Sandra também estava falando comigo mais cedo, prata da casa. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, nessa igreja que eu amo tanto. Como o pastor Diego disse já, meio que contou minha história para vocês, mas para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente nova aqui na igreja. Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, eu sou filho do pastor Marcos e da pastora Guta, esses dois bonitinhos aqui, que são os pastores da Filadélfia lá de Vila Velha. E antes de eu começar, assim, gente, o louvor hoje foi incrível, né? Assim, quem é que ama estar na presença de Deus nessa noite? Então, para você que curtiu, aguenta aí que daqui a pouco a gente volta para lá, beleza? Vocês querem voltar ou não querem? Então é isso aí, gente. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bem resumidamente, né? Nesses últimos tempos que aconteceu na minha vida. 2013, o Senhor me chama e Ele fala para mim que era o tempo, através de diversas palavras proféticas, que era o tempo de eu me preparar. E pessoas que me viam arrumando mala, pessoas que me viam viajando e tudo mais. E eu ouvi isso e eu ouvi a voz de Deus falar para mim que era o tempo de eu sair daqui, sair da minha casa, da minha zona de conforto e ir para fora e me preparar para o ministério que Ele tinha para mim desde o ventre da minha mãe. E no começo foi difícil, por mais que seja legal você falar assim, vou para os Estados Unidos, mas não é só 100% alegria e coisa boa, entendeu? Eu estava no terceiro ano do ensino médio, me formando, inclusive vou dar um abraço aqui para a Isabelle, minha amiga de terceiro ano, veio aqui hoje, obrigado por estar aqui. Terceiro ano, se formando, acabei de fazer 18 anos, sempre quis esperar aquela conversa de esperar 18 para namorar, né? 18 para tirar a carteira. Tinha passado na primeira fase do vestibular da UFES, para o curso que eu queria. Então, assim, tudo as mil maravilhas. E é nesse momento que o Senhor me fala, Gabriel, não é isso que eu tenho para você. Eu quero que você largue tudo. Não tinha muito, mas tinha alguma coisa, certo? Mas larga tudo por amor a mim. E eu decidi fazer isso e eu fui. Estive ali em Dallas, nos Estados Unidos, por 3 anos, né, no combinado, 2 anos e meio, passei 1 ano no Brasil, depois voltei, graças a Deus, para terminar. E lá, assim, eu pude ver a mão de Deus na minha vida, agindo em cada área, cada testemunho que eu poderia passar o dia inteiro aqui contando para você. Mas o que eu quero é que você pegue dessa experiência minha, é que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Amém? E é realmente uma coisa que o pastor Cris, ele falava, e eu trouxe isso para a minha vida, era que Deus te dá graça onde Ele te posiciona. Então, meu irmão, assim como aquela palavra que o pastor me trouxe aqui ontem à noite, que às vezes você está no seu trabalho, você está na escola e você pergunta, Deus, por que eu estou aqui? Você pode não saber o porquê você está lá, mas se Deus tem te colocado no local onde você está, é ali que Ele vai te dar a graça, é ali que a graça dEle vai abundar na sua vida. Amém? Bom, vamos ficar um clima mais leve aqui, que se deixar eu pregar nesse clima que está aqui, eu vou embora. Mas como tem muita coisa para a gente cobrir aqui hoje, então vamos começar. DNA, né? Como o Sônia falou ali. Queria fazer uma pergunta. Alguém aqui já viu um defunto? Um morto? Vários, né, mano? A galera aí que era vida louca já deve ter visto um monte. Vira para o seu irmão, se eu pudesse dar um título para a pregação de hoje à noite, ela ia ser Vivendo com o Defunto. Vira para o seu irmão e fala para ele, Vivendo com o Defunto. Ou Morando com o Defunto. Já pensou ter um morto dentro de casa? Imagina um defunto, você chega lá na tua casa e está um defunto dentro do quarto lá na tua cama. Quem mora do lado do cemitério aí conhece, né? Já vê todo mundo dia entrando no movimento. Se quer saber do ponte, para lá e pergunta, que todo mundo sabe de tudo. Vivendo com o morto, gente, imaginando ter um morto dentro de casa. Estava em casa no computador, vendo umas coisas online, e eu até anotei aqui para poder não esquecer nada direito, para poder lembrar tudo certinho. O povo na Indonésia, eles são chamados de... são chamados de alguma coisa. É na região de Tanah Toraja, na ilha de Sulawesi, na Indonésia. Vocês não vão lembrar nada disso, mas enfim. Esse povo, ele tem um costume muito estranho. Quando as pessoas morrem, eles não consideram os mortos como mortos. Eles apenas consideram elas como se estivessem dormindo ou doente. Então o que acontece? Morreu hoje aqui eles não fazem igual aqui no Brasil que a gente enterra no dia seguinte. Não, o costume deles é ficar com o corpo dentro de casa o máximo que eles conseguirem de tempo. As famílias de classe pobre
ficam algumas semanas com o corpo dentro de casa. Classe média, alguns meses. E a classe rica pode ficar até por anos com o corpo em decomposição dentro de casa. Porque para a cultura deles, aquilo ali é uma honra ter. E não é só deixar o corpo dentro de casa. Tem uma série de fatores que vêm. Todos os dias eles precisam trocar a roupa do defunto. Eles conversam com o defunto. Eles dão comida para o defunto. Levam para... Gente, é sério. Pode pesquisar lá, você vai ver. Eles dão comida e, por exemplo, se o defunto está no quarto, está de noite, não tem economia de luz não, a luz está acesa, porque o defunto, o doente, me perdoa, o doente, que já morreu, está lá, acende a luz, se a família estiver reunida, fica no quarto onde o defunto está. Já imaginou que doideira isso? E não é só na Indonésia não, também tem lá em Madagascar, que não é o filme, a ilha mesmo na África, um povo, esse eu sei o nome, não sei o nome, mas eu sei o nome da festa. Eles celebram uma festa chamada Famadihana. Repete para o seu irmão, Famadihana. E essa festa é celebrada de 7 em 7 anos. Também é conhecida como a Dança dos Mortos. O que acontece? Esse povo, lá em Madagascar, de 7 em 7 anos, eles vão lá na cova da família deles, tiram os restos mortais do morto e saem assim, celebrando, jogam os ossos para cima, e é música, e festa, e comida, e é o momento deles poderem avisar para os familiares tudo que aconteceu nos últimos 7 anos. Então, não sei quem casou, e não sei quem teve filho, e está naquela festa, e a pessoa vem, abraça, e eles trocam a roupa do morto ali, envolvem ele num novo pano, e botam de novo. E de 7 em 7 anos, essa é a maneira deles têm de honrar os antepassados dele. Parece loucura, não é mesmo? Quantos aqui parece que é loucura? Quantos aqui gostariam de ter um morto vivendo dentro de casa? Ninguém, né? Nem eu. Mas então, gente, por mais loucura, engraçado ou estranho que pareça, é a realidade que muitos crentes têm vivido hoje. A Bíblia nos diz que tudo, as coisas velhas já se passaram, em tudo se fez novo, que nós somos nova criatura em Cristo. Mas ainda assim, tem crente que cisma em ir lá na cova. Cadê? Ali, ó. Gente, eu trouxe com muito orgulho isso aqui, eu fiz muito tempo. Vai lá na cova para poder pegar o morto. Não deixa o morto descansar. Tem que andar com o morto para cima e para baixo. E aí, qual é o problema disso? Esse aqui é o meu velho homem, gente. Para quem não me conhece, é o gordinho. Esse sou eu. Mas essa é uma coisa que parece engraçada, mas é sério, gente. Tem gente que é uma nova criatura, recebeu uma nova identidade de Cristo, mas não deixa o morto quieto. Tem que ir lá na cova do morto todo dia e tirar o velho homem lá de dentro. Pisa no calo dele para você ver. Dá uma resposta errada para ver se o velho homem não vai querer sair da cova. E o pior, tem gente que parece que trabalha de coveiro ao contrário, né? Tem gente que é chefe, diretor de tirar o morto dos outros da cova. Gosta de implicar para poder deixar o morto lá. Mas eu quero que você nessa noite aprenda a deixar o seu homem morto na cova. Não pega ele para você não. Se você puder abrir sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Tá aqui, vamos acompanhar aqui comigo. Vamos até o versículo 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, ou seja, Cristo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa aí, eu quero que todo mundo leia comigo junto esse versículo. Volta lá no 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, amém, pode continuar. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens e as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, eu quero trazer uma notícia para você. Se você não ouviu ainda, você não é um pecador. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: você não é um pecador. Vira para o irmão do outro lado e fala para ele: você não é um pecador. Você é justiça de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Também tem uma outra amiga que está aqui comigo, Tamires, estudou comigo lá em Dallas, e ela pode falar para vocês que é verdade. A cultura de lá, quando a pessoa está pregando, a igreja está pregando junto. E eu estou acostumado com isso agora, eu quero que vocês me ajudem. Então, se eu falar alguma coisa que você gostou, pode falar: é isso aí. Não, agora, sei lá, faz alguma coisa, dá um aleluia, dá um glória a Deus, porque a igreja avivada é assim, amém? Amém? São o quê? Que horas são? 9h15 da noite no carnaval, você está aí, entendeu? Então vamos lá, glória a Deus, amém? Porque se estivesse no mundo, estava pulando, não estava? Então vamos lá. Então, irmão, você não é um pecador, você é justiça de Deus. Vira para o irmão do lado e fala: justiça de Deus. Agora sim, come on. É isso aí. Justiça de Deus. Então você veio para a conferência, levantou a mão aqui, Isaac Santos estava aqui, cantou: fogo, vou deixar queimar, eu trouxe a lenha, blá blá. Glória a Deus. Igual a Ana Paula gosta de falar do pecadinho de estimação, essa é a minha versão do pecadinho de estimação. Foi, glória a Deus, aleluia. Oxi, até rodou. Aí chega na segunda, o que ele vai fazer? O infeliz vai lá cavar o velho homem, vai carregar o velho homem com ele. É um ursinho, gente, porque né, o orçamento aqui não está no orçamento do velho homem ainda. Mas carrega o bendito do velho homem com ele para onde ele vai. Vai para a escola, ninguém parece que sabe que é crente, porque o velho homem está mais presente do que o novo homem. Pega o celular da pessoa para você ver quem está mandando mensagem, se é o velho homem ou se é o novo homem. Igual o Diego falou aqui ontem, será que pode isso, Isaac invadir? Deixa esse velho homem para lá, galera, porque esse aí já foi. Não é não? Como é que fala lá? Quem já morreu já foi, sei lá. Inventei agora. Quem gostou, pode usar aí. Mas enfim, a gente sabe que Deus criou o homem lá no Éden para um propósito original. Quem sabe qual era esse propósito? Foi pregado aqui já. Alguém me diz. Dominação. Crescer, multiplicar, dominar sobre os animais da terra, tudo isso. E além disso, Deus tinha um propósito de integração, relacionamento com o homem. E aí todo mundo conhece a história, Satanás veio através da serpente, ela mordeu o fruto, que não sei se é maçã, se era pera, sei lá o que era. Mordeu o fruto, o pecado entrou, e aí Deus fez o quê? Mandou Jesus para cá, para a terra, para morrer por nós e para nos salvar. Beleza, até aí todo mundo conhece essa história. O problema é que tem muito crente, irmãos, que acha que tudo que Jesus fez na cruz era só para tirar o inferno, e era só para um dia, talvez, levar a gente para o céu. Mas não entende que o sacrifício de Jesus na cruz foi muito mais do que apenas tirar do inferno e levar para o céu um dia. Não, o sacrifício de Jesus foi para me dar a vitória, para mim e para você, dia a dia aqui na terra. É para te dar o direito de ser chamado justiça de Deus. É para te dar o direito de ser chamado uma nova criatura, que não tem que ficar mais presa nos pecados do passado, na acusação do passado, nada disso. Porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Amém? 1 Coríntios 6:9. Tem muita coisa para falar hoje, então vamos no ritmo aqui, senão... 1 Coríntios 6:9. Oi? Se eu estou falando muito rápido, me avisa, gente, que eu me empolgo, eu vou nessa. 1 Coríntios 6:9, deixa ela aí. Então você tem que ter em mente que você é justiça de Deus. Vira para o seu irmão mais uma vez. Se tem uma coisa que você precisa entender hoje é isso. Você é justiça de Deus, você é santo, amém? Vira para o seu irmão e fala: você é justiça de Deus. Eu vou cansar vocês de falar isso, mas se eu conseguir vocês sair daqui hoje pensando nisso, sucesso. 1 Coríntios 6, todo mundo conhece, é a lista dos benditos, né?
que não vai entrar no céu, blá blá blá. E muita gente usa isso como desculpa para poder falar, não, mas eu sou assim, e eu faço isso. Ai, pobrezinho de mim. Vamos ler lá? Porque a gente presta atenção só em algumas partes, não em outras. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Vamos lá, ó a lista, hein? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Tem palavra que eu nem sei o que é, imagina. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Próximo versículo. Aí que é a chave. Que nessa versão nem ficou tão legal assim, mas tudo bem. Lê lá para mim a primeira frase. De novo. E tais... Última vez, e tais fostes alguns de vós. Então tem muita gente que gosta de ler esse versículo e falar assim, não, porque não vou. Irmão, você aceitou Jesus no seu coração? Creio que não, que todo mundo aqui, se alguém não, a gente conversa no final aqui, entendeu? Tudo resolve. Aceitou Jesus no seu coração? Recebeu o Espírito Santo? É nova criatura. Seus pecados foram perdoados, seus pecados foram apagados, Deus nem se lembra mais deles. Você agora é uma nova criatura e você precisa entender isso. As tais fostes, pode voltar lá. Olha que linda a mesa. Beijo para a mesa. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram, lê comigo, mas vocês foram lavados, foram no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você foi lavado no seu nome? É nas suas obras? No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, meu irmão, a partir de hoje eu não quero você nunca mais falando que você é um pecador. Amém? Você é um santo. Aprenda a receber a identidade que Deus tem te dado. Mesmo que você não mereça, mesmo que às vezes você se comporte como um velho homem, mas você tem que entender que você tem que deixar o velho homem para trás, porque você é santo. E aí mora um outro problema, que muita gente gosta de usar a graça como desculpa para pecar. Mas a graça de Deus, eu nem estou pecando mais, eu nem estou fazendo isso. E ainda gosta de se comportar como velho homem. Onde já se viu isso? Igual eu, como alguns sabem aqui, eu perdi bastante peso, malhei muito, mentira. Se eu pegar as minhas roupas de velho homem, 60 quilos, 50 quilos, sei lá, mais gordo, vai ficar ridículo, entendeu? Então você tem que aprender a deixar as coisas do velho homem para trás e entrar na sua nova identidade de novo homem, amém? Assim foram alguns de vocês. Nós somos transformados. Vou respirar que eu estou na euforia. Então você me pergunta, Gabriel, entendi que a gente aconteceu isso com a gente foi restaurado por Jesus, ele veio, blá blá blá. Se a gente foi transformado, por que a gente ainda insiste em viver como velho homem? Uma pergunta, por quê? Se você já foi transformado, por que às vezes nós insistimos em viver como velho homem? Quem sabe me responder? Silêncio. Nós fomos já transformados em novo homem. Mas a gente insiste lá na sepultura tirar o homem de dentro lá. Só uma festa que eu vou. Só uma ficada com ele. O contatinho, né? O crush. Só uma ficada. Só uma... um carnaval. Carnaval. Jesus nem... Carnaval tá de boa. Carnaval tá liberado. Insiste, mesmo já sendo uma nova criatura. É aquela história, né, gente? Existe uma batalha entre nossa carne e nosso espírito. Eu estou sempre batalhando pela nossa alma. E é igual uma história que eu ouvia toda vez o pastor Cristo também falar. Se você tem uma briga de cachorro, você pegar um cachorro e você passar um mês alimentando esse cachorro, e um mês deixando o outro cachorro na fome, e botar os outros para brigar, quem vai ganhar? O cachorro que foi alimentado, certo? Então, o que você alimenta é o que você empodera. O que você alimenta é o que você está dando poder de dominar na sua vida. Então, se você, sendo uma nova criatura, não se alimenta das coisas que uma nova criatura tem em Deus, adivinha o que vai acontecer? O maldito vai sair lá de dentro para te perturbar. O velho homem vai querer voltar, porque às vezes no mundo que a gente vive é muito mais fácil alimentar o velho homem. Está passando um monte de coisa na televisão, celular, um monte de coisa, e é muito mais fácil do que chegar talvez entrar no seu quarto, ler a Bíblia e orar. E essas atitudes têm feito o velho homem gritar.
literalmente voltar dos mortos e gritar querendo sair. E uma última coisa que eu estava falando em relação a esse verso, muita gente tem um problema com a graça porque fala que tipo assim, é só isso, só a graça me cobre e tal. Mas não é isso, queridos. A lei, a Bíblia diz que a lei existiu para que pudesse ver que tinha um pecado, que precisava de um Salvador. Olha, pensa comigo, o que eu penso? Se tivesse uma maneira de todo... Vocês acham que tinha alguma maneira de todo mundo cumprir toda a lei? Não? Sim? Alguém? Não. Pensa comigo, se tivesse alguma maneira, 0,0000001% de chance de todo mundo seguir a lei, Deus teria enviado Jesus aqui na terra? Teria feito o filho dele passar por tudo isso, dor, humilhação, vir aqui embaixo para poder fazer isso. Você acha que teria acontecido isso? A lei, ela existiu para que fosse vista a necessidade de um Salvador, para que nós pudéssemos entender que nós precisávamos nos reconectar com Deus. Mas ainda assim, ela é como é que diz? Um manual de instruções de como viver realmente um crente. E tem gente que fala assim que Jesus veio e ele aboliu a lei. E não é bem assim. Tem que ter muito cuidado com a graça, para não ser... A graça de Deus, ela sempre abundar na nossa vida, mas a gente não pode abusar disso como uma desculpa para pecar. Jesus não veio e aboliu a lei. Jesus veio e ele elevou a lei. Antes de Jesus vir, Paula, você dormir com a mulher do seu próximo era adultério. Jesus vem e agora você olhar para a mulher do seu próximo com pensamentos indevidos já é adultério. Então Jesus não veio e aboliu a lei, ele elevou a lei, ele cumpriu a lei. Amém? Então tem esse entendimento hoje. Aproveite da graça de Deus, faça uso da graça de Deus, mas não faça um uso leviano da graça de Deus. A graça não é a licença para você pecar. Amém? Ela é a licença, ela é o que te empodera para você viver uma vida livre de qualquer acusação, de qualquer pecado. A graça é o combustível para você viver uma vida livre de qualquer condenação. Amém? Amém. Então vamos lá. 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo. Dessa maneira nós somos parecidos com Ele. Certo? E tem muita gente que vive um relacionamento frio com Deus, porque eles não se acham parecidos com Deus. As atitudes deles não fazem eles ser uma pessoa parecida com Deus. E tem muita gente que tem uma imagem de um Deus, como o Diego gosta de falar, de um Deus carrasco. Que tá um carinha velhinho de barba branca, está sentado no trono esperando o momento que a Amanda vai passar na rua, ele vai mandar um raio na cabeça da Amanda. Tá! Ou então vai esperar o momento que a Rafaela vai passar aqui, ele vai pegar um chicote lá de cima e pá! Nas costas da Rafaela. Tem muita pessoa que está tendo uma imagem de Deus deturpada. De um Deus que tem raiva delas, que tem ódio delas, que está só esperando o momento certo para aplicar a vingança em cima dessas pessoas. Isso não é o que Deus quer conosco. Ele enviou Jesus para que ele pudesse ter relacionamento. Você acha que alguém que pagaria um preço tão alto assim, para um relacionamento, não é nem para um relacionamento, isso que me deixa louco com a Bíblia. Jesus não veio e a partir de agora está todo mundo salvo, não. Ele veio, passou por tudo, morreu, tal, para... Talvez, repete comigo, talvez, para talvez eu e você ouvirmos e aceitarmos. Ele não tinha garantia nenhuma que todo mundo vai ouvir, que todo mundo vai aceitar. Mas mesmo assim ele escolheu vir aqui, passar por tudo isso para talvez ter a chance de passar a eternidade com você. Para talvez ter a chance de fazer você uma nova criatura. Depende de você aceitar ou não. Um amor tão grande desse, e tem gente que acha que Deus está com raiva deles. Tem gente que acha que Deus está esperando o momento para puni-los. Querido, não é isso. Não é isso. Deus está perdidamente apaixonado por você. Ele não está apaixonado talvez pela versão que você vai ser um dia. Ele não vai estar apaixonado por talvez se um dia você virar um pastor, um missionário. Não, não é isso. Ele está apaixonado por você agora. Ele te ama agora, mais do que ele jamais vai amar. Do jeito que você está, ele te ama e ele quer você na presença dele, tendo um relacionamento com ele. Ele não quer te punir, ele quer um relacionamento com você. Amém? Então aprenda a ouvir a voz de Deus essa noite. Mas enfim, você me pergunta... peraí. O sacrifício de Jesus nos fez limpos, você sabe... Muito bom. Abre para mim Romanos 5, 6. Acho que é esse. Só confirmar aqui. Não, Gálatas 2, 16, 21. Esse eu já passei, nem li, mas já passei. Que está no fluxo do Espírito.
A gente vai ler do 16 até o 21. Mais uma vez que eu vou bater no mesmo martelo, querido, para você ver se você entende. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. E como eu falei antes, nada que você pudesse fazer, nada teria te justificado. Pode passar. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Próximo. Se reconstruo que destruir, provo que sou transgressor. Presta atenção nesse próximo versículo. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa é mais uma mensagem para aqueles que acham que Deus está com raiva de você. A Bíblia fala que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós temos essa nova identidade de filhos, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. É tipo assim, Cristo é essa parte aqui. Daqui está... Cristo está chamando, galera. Amém, Senhor. Nós ouvimos, recebemos. Amém. Para você ver que eu já bati no martelo, até a sirene tocou. Para você entender e sair daqui hoje com essa identidade de filho, santo e justificado. Amém? Então vamos dizer que Cristo seja esse espaço aqui. Esse era eu antes do pecado e esse sou eu agora. Estou em Cristo. Então quando Deus olha para você, adivinha o que Ele vê? Cristo. Porque você foi justificado em Cristo. Agora uma pergunta para você pensar aí. Sabe o dia que Deus vai parar de te amar? Vira para o irmão e fala assim, sabe o dia que Deus vai parar de te amar? O dia que Deus vai parar de te amar é o dia que Ele vai olhar para Cristo, o Filho dEle, e Ele vai falar assim, eu não amo Ele. Você acha que isso vai acontecer algum dia? Não, não é a menor chance. Então eu tenho boas notícias para você. Você é amado por Deus, não importa o que aconteça. Porque se você está em Cristo, como diz lá em Coríntios, tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Amém? Entenderam isso? Então posso passar para frente, né? Que essa não é a minha ministração, essa é só o aperitivo. Posso continuar então? Entendemos? Nova criatura. Quem é justificado aqui? Quem é santo? Levanta a mão. Quem é pecador? Dá um grito. Muito bem. Então, pecador, não somos pecador não, irmão. Vamos voltar do começo, brincadeira. Bom, você me pergunta, Gabriel, entendi, sou justificado, sou santo, lindo, maravilhoso, o trabalho de Cristo na cruz foi completo, amém. Mas por que é tão difícil então viver como uma nova criatura? Pergunta para o seu irmão, por que é tão difícil viver como uma nova criatura? Sabe por que é tão difícil viver como uma nova criatura? A gente tem tanta dificuldade de deixar o velho homem para trás? Porque nós temos ouvido, nós temos deixado outras vozes, além da de Deus, nos dizer quem nós somos. Nós não podemos deixar a nossa identidade atual ser afetada pelos erros do nosso passado, não. Não podemos. O seu velho homem já está morto. O grande problema que nós enfrentamos é como nós mesmos nos vemos. É uma relação dicotômica, são duas coisas opostas, do jeito que às vezes nós nos vemos e na maneira que Deus nos vê. Deus nos vê santos, limpos, nós nos vemos pecadores, sujos, blá blá blá. Nós temos que aprender a olhar, nos ver na perspectiva do céu, de como os céus nos veem. É igual, quem já assistiu aquele filme lá do Príncipe do Egito? Alguém? Não? Gente, está no Netflix, sério. Chega em casa, você que é gospel, crente, entra no Netflix, está lá, Príncipe do Egito, assiste. Mas tem uma música que eu gosto muito, aquela assim, que ela fala exatamente isso. Você tem que aprender a olhar para a sua vida através do olhar dos olhos do céu. E é quando nós olhamos na perspectiva do céu, sobre quem nós somos, que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Amém? O mundo tenta taxar a gente de várias maneiras, o tempo inteiro. A nossa sociedade ocidental e capitalista, ela é obcecada por rótulos. Por exemplo,
Hoje em dia, tudo se baseia em se você é de direita, se você é de esquerda, se você apoia Lula, se você apoia Bolsonaro, se você é liberal, se você é conservador, se você é feminista, se você é antifeminista, se você é... Chega, um sufoco até. Porque todo mundo tem tentado rotular todo mundo. E também a nossa sociedade ela é muito rápida em julgar pessoas. Você acabou de conhecer o Guilherme aqui. Oi, Guilherme, tudo bem? Ah, prazer em conhecer. Nossa, o Guilherme tem uma cara de que se acha... Nossa, cara de metido. Então, tipo assim, fulano chato, pelo amor de Deus. Ou igual quando sai, não vou julgar quem assiste e quem não assiste não, tá? Estou comentando. Todo ano sai lá a lista do BBB, todo começo do ano. Você pode ver, mesmo que você não assista, vai estar lá no Instagram, o Hugo Gloss, sei lá quem é, os fofoqueiros falando. Ah, essa aqui é a nova participante, tem cara de barraqueira. Essa aqui tem cara de que vai trair a namorada. Essa aqui tem cara de falsa. E esse aqui, ó, cara de chato. A nossa sociedade é obcecada em rotular pessoas. Ela está sempre querendo te dizer quem você é e o que você não é. E se nós ouvirmos essas vozes, em vez da voz de Deus, adivinha o que vai acontecer? A gente vai começar a acreditar nessas vozes e deixar esses rótulos, essas coisas nos moldarem. Então, irmãos, aprenda a ver a perspectiva do céu sobre você. O que Deus fala sobre você. É natural do humano, existe um desejo no coração do homem de saber quem eu sou. Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Sou só eu, ou de vez em quando, tipo assim, já perguntei, Deus, por que eu nasci? Mais alguém aqui? E você já vê um monte de gente aí, um monte de filósofo tentando explicar o sentido da vida, ou de onde viemos, para onde vamos, por que nascemos. É normal do ser humano isso, está na nossa natureza querer saber quem nós somos. O problema é a fonte de que nós estamos ouvindo quem nós somos. Se você deixar... A nossa sociedade, gente, com celular, com televisão, tem muitas vozes gritando o tempo inteiro. Se você deixar essas vozes falarem mais alto do que a voz de Deus na sua vida, o que vai acontecer é que você vai se moldar a todos esses rótulos que estão sendo impostos sobre você. Isso não pode acontecer. Mais uma vez eu digo, temos que olhar pela perspectiva do céu, como os céus nos veem, como Deus nos vê. Quando nós não conhecemos nossa identidade, nós permitimos qualquer voz nos dizer quem somos. Como eu disse, nós temos o desejo de saber quem somos. Se alguém vai e fala, se você não conhece a sua identidade, você vai ser deixado levar. E qualquer pessoa que falar que você é uma coisa, você vai ser levado na onda. Existem muitas vozes gritando ao nosso redor a todo momento. Voz que fala alto, mas a voz que tem que falar mais alto de todas tem que ser de Deus na nossa vida. É igual brincar de siga o mestre. Alguém já brincou de siga o mestre? Aqui. Agora estou aqui. Tá. Se tiver uma voz mais alta do que o cara que está falando, que é o mestre, todo mundo vai se perder. É por isso que a gente joga esse jogo em silêncio. Então você tem que aprender a silenciar as vozes do mundo na sua vida e focar somente em Deus. Amém? E aprender a olhar com a perspectiva do céu. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que se viam de uma maneira, mas que os céus viam ela, que Deus vê ela de outra maneira. A perspectiva estava errada. E nós temos que ter um foco na perspectiva de Deus. Por exemplo, Moisés. Abre lá em Êxodo 4:10. O pessoal da mídia hoje está no ponto, obrigado. Êxodo 4:10. Deus chama Moisés para ir lá, libertar o povo, blá blá blá, na sarça ardente. E essa é a resposta do cara. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Em outras traduções dizem que o discurso dele era fraco. O meu discurso é problemático. Agora vai comigo lá em Atos 7:20. É um testemunho que o sacerdote estava dando sobre Moisés. E olha o que ele fala. A gente acabou de ver a perspectiva de Moisés. Senhor, eu sou gago, blá blá blá. Meu discurso é falho, meu discurso é fraco. Eu não sou o cara para o trabalho. E olha o testemunho que Deus tem sobre Moisés lá em Atos 7:20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Próximo. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Olha o próximo versículo. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em quê? Poderoso em palavras e obras. Deus está falando que Moisés era poderoso em palavras e obras. Mas Moisés não falou que ele era fraco no discurso dele? Ele não era ruim de usar a palavra? Como que agora está dizendo aqui o testemunho sobre Moisés, dizendo que ele era poderoso em palavras? Porque, querido, Moisés não estava olhando para a vida dele como Deus o via. Ele estava se vendo na limitação dele, no natural. Mas Deus via ele de outra maneira. Amém? Está comigo? Então vamos lá. E tem várias histórias. Jacó,
todo mundo conhece a história. Quer dizer, antes, Moisés, olha, presta atenção essa, anota na sua cabeça aí. Moisés tentou usar uma perspectiva terrena, repete comigo, perspectiva terrena, para desqualificá-lo de um propósito divino. Repete comigo, propósito divino. Então Moisés tentou usar uma perspectiva terrena para desqualificá-lo de um propósito divino. Misericórdia. Já pensou se ele não tivesse se deixado usar por Deus? Se o povo de Israel não estaria lá na escravidão ainda, provavelmente? Complicado. Mesma coisa aconteceu com Jacó. Ele enganou seu pai Isaac, roubou o bênção de seu irmão, e o seu nome literalmente significava ladrão, enganador, trapaceiro. Mas ele teve o seu nome depois, essa era a perspectiva do mundo, de ladrão, trapaceiro, enganador. Mas depois Deus vem, encontra com ele e agora ele é Israel, príncipe de Deus, aquele que vive com Deus, vencedor, que reina com Deus. Olha a perspectiva de novo, terrena e a perspectiva dos céus, como se colidem, são diferentes. Mas um caso, Simão, que significava instável. O pastor Diego, inclusive, falou ontem aqui, e eu quase subi, pulei na sua garganta, você está pegando minha ministração. Mas enfim, Simão significava inconsistente. Era um cara inconsistente, e tem um encontro com Jesus e agora ele é Pedro. Você é pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, mais uma vez, perspectiva terrena, inconsistente. Perspectiva de Deus, você é pedra. Você é firme no que você faz. Saraí era estéril, não podia ter filhos. Teve seu nome mudado para Sara e agora ela foi mulher de Abraão, mãe de multidões. Teve filho, engravidou. Então, irmãos, vocês têm que aprender a parar de olhar essa perspectiva terrena e buscar um encontro com Deus, porque o seu problema de identidade só vai ser resolvido através de um encontro. Você precisa encontrar com Deus para a sua perspectiva celeste, como os céus te veem, ser revelado a você. Amém? Mas o caso que eu quero analisar hoje à noite aqui, me senti psicólogo. O caso que eu quero analisar hoje aqui é o de Davi. Então, se eu posso ter o meu Davi aqui comigo, por favor. Uma salva de palmas para o Davi, gente, por favor. O nome dele não é Davi, mas hoje à noite ele vai ser o nosso Davi. Qual é o seu nome? Adson. Quantos anos? 18. Caravana de onde? São Pedro. São Pedro. Tá solteiro? Sim. Fica a dica aí, hein? Quantos anos? 18. Tá tranquilo, daqui a pouco vocês são. Só você ficar aí. O pessoal tá querendo me expulsar daqui, gente. Davi, salva de palmas para o Davi mais uma vez, que ele merece. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre rótulos. Repete comigo, rótulos. Como eu disse, nossa sociedade atual, ela é obcecada por rótulos. E o caso que eu vou analisar hoje à noite aqui é o Davi. Rótulos. Na nossa sociedade capitalista, como eu disse, os rótulos se tornaram uma coisa extremamente importante. As pessoas o tempo inteiro tentam nos rotular. E aqui estão alguns fatos sobre o rótulo. Peraí. Não me perder. Então, beleza. Todo rótulo tem alguma coisa chamada adesivo atrás. Repete comigo, adesivo. Adesivo. E aqui está... Antes de falar de adesivo. Aqui, se você procurar na internet, está a definição. Olha, muito palmas para o meu ajudante, por favor, gente. Renatinha. Muito obrigado. Se você olhar a definição de adesivo, de rótulo, ela diz que o rótulo é um fator externo e artificial que tenta definir a identidade interna original de alguma coisa. Então, vou repetir. O rótulo é um fator externo e artificial que tenta definir a identidade interna original de alguma coisa. Então, por exemplo, vou falar aqui, mas não estão me pagando nada por isso. Quero deixar bem claro. Coca-Cola, você tem uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de Fanta. Se eu arrancar o rótulo da Coca-Cola e eu colar no rótulo da Fanta, o rótulo diz que é o quê? Coca-Cola. E o que está dentro? Mas o rótulo diz Coca-Cola. Mas o que está dentro? E eu falei igual o Chaves. Eu falei o quê? O que era? Eu falei o quê? Porque o rótulo é um fator externo e artificial que tenta definir algo que gera uma identidade interna original. E todo rótulo tem um adesivo. O adesivo, vou ler a definição do adesivo para você. Adesivo é qualquer substância aplicada na superfície. Vem cá, Davi. Por favor.
Fica pertinho, obrigado. Adesivo é qualquer substância aplicada na superfície ou em ambas as superfícies de dois objetos separados que os une e oferece resistência à sua separação. O uso de adesivos apresenta várias possíveis vantagens em relação a outras técnicas de união. Presta atenção. Entre estas estão a capacidade de unir diferentes materiais entre si. Então, o adesivo está ali para unir coisas diferentes entre si. Repete comigo. Diferentes materiais. Obrigado. Pode voltar para lá. Obrigado. Então, o rótulo, como a gente viu, é uma coisa externa que tenta definir a identidade interna. O problema é que na nossa vida cristã, só tem uma pessoa que conhece realmente a nossa identidade interna e original, que é aquele que te formou e é aquele que ele mesmo colocou dentro de você as coisas que tem dentro de você. Então, por mais que tentem rotular você, quem sabe o que você é, o que tem dentro de você, é Deus. Então, antes mesmo de você imaginar, somente imaginar te ter, Deus já sabia o que estava dentro de você. Ele já sabia o que ele tem colocado dentro de você. Então, não deixe os rótulos te definirem. Então, a primeira coisa é o adesivo. É uma força que une duas coisas diferentes entre si. Uau, gostei. Vou fazer de novo. Segunda coisa sobre rótulos. Vem cá, Davi. Para um rótulo funcionar e cumprir o seu objetivo, ele precisa ser pressionado. Repete comigo, pressionado. Então, tem que haver uma força externa aplicando pressão para que o rótulo grude. O rótulo não é igual uma coisa magnética, que você chegar perto igual um imã, de novo, grudou. Não é isso. O rótulo, para funcionar, ele precisa ter pressão sendo aplicada nele, no adesivo, para que ele possa funcionar. Tem que haver pressão para que o adesivo funcione. Pode voltar para lá? Obrigado. E a terceira coisa é que após a pressão ser aplicada, as moléculas de um adesivo, ou qualquer substância que for, que grude, elas se agrupam e elas precisam de algo externo para se ligarem. Repete comigo, externo. Elas precisam de algo externo para se ligarem, para aderir, para se conectar. Ou seja, elas precisam de alguma coisa que não seja ela mesma. Repete comigo então, não seja ela mesma. Agora já está entendendo onde eu estou indo? Amém? Senão a gente vai explicar daqui a pouco. Então, adesivo precisa de uma coisa, outra do que ele mesmo para ser colado, sei lá. Ela precisa de pressão para que ficar, ela não acontece assim, precisa que seja pressionado e as moléculas precisam se agrupar com outro material que não seja ele mesmo. Amém? Então, beleza. Lá em Atos 13, 22, nós vemos um testemunho sobre Davi. Isso, 13, 22. Vamos ler lá. Depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé. Todo mundo. Homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Davi era o quê? Então ali era Deus falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu acho lindo isso, maravilhoso, que nós aqui na igreja adoramos falar sobre Davi, adorador, homem segundo o coração de Deus, matou o Golias, lindo, maravilhoso, mas ninguém gosta de falar de Davi adúltero. Ninguém gosta de falar de Davi assassino. Ninguém gosta de falar de Davi pai ausente. Mas vamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é difícil de entender como uma pessoa que fez tudo isso foi um homem que Deus chega lá na frente e fala que Davi era um homem segundo o coração dele. Como isso acontece? A gente vê Davi sendo chamado homem segundo o coração de Deus, mas tinha muitas coisas ruins, podres na vida dele, muita sujeira. Então, irmão, se tinha alguém que podia ser parado, ou podia ser impedido de cumprir o propósito dele, era Davi. Porque ele foi rotulado nessas limitações o quanto que for. Então, aprenda isso. Rótulos comunicam as nossas limitações. Repete. Rótulos comunicam as nossas limitações. Muito bem. Então, Davi foi uma pessoa que passou por vários problemas, mas ainda assim, ele cumpriu o propósito de Deus. Vamos analisar a história de Davi. Primeiro, lá na primeira vez que a gente vê Davi lá no campo, vem o profeta Jessé, ou o profeta Samuel, desculpa, na casa de Jessé, seu pai. Era o maior acontecimento. Quem gosta de futebol aqui? Os meninos gostam de futebol?
Eu não gosto também, mas esse ano tem Copa, então todos gostamos, amém. Brasil campeão. Falei no altar, quem concorda comigo, amém? 2 ou mais, está feito nos céus, amém. Mas enfim, é tipo assim, o Tite apareceu na tua casa hoje, porque ele está procurando um talento novo. Tite, técnico da seleção brasileira. Para quem não sabe aí, vamos assistir um Globo Esporte, amém? Tite aparece na sua casa porque ele quer convocar um talento novo, e você joga futebol pra caramba e tal, e você está vendo todo mundo lá no Insta Stories, seus irmãos, caraca aí, o Tite está aqui em casa, mas você não está, perdedor, trouxa, Davi, está lá no campo. E Davi está vendo tá lá no campo com as ovelhas, no Insta dele, eu imagino, vendo as stories, e ele vê os irmãos dele lá curtindo com o profeta, ou o Tite da época deles. O cara, era isso que ele queria que acontecesse com ele, e ele não está lá, perdendo o maior acontecimento. Porque você tem que entender que isso aqui não era um dia normal na casa de Jessé, não era um arroz e feijão aqui, não. Era uma coisa, o profeta de Israel estava na casa dele para escolher um novo rei. Então Davi, vendo tudo aquilo ali, da distância, vendo todos os seus irmãos lá com ele, ele recebe o seu primeiro rótulo. Ele foi rejeitado. Davi, ele é rotulado pela primeira vez naquele momento. Ele foi rejeitado. E não foi rejeitado por qualquer pessoa, gente. Ele foi rejeitado pelo próprio pai dele. O pai dele esqueceu dele. Porque Jessé vai... segunda vez. Samuel vai falando um por um. E... vou ungir esse aqui. E Deus fala para ele, não é esse. Vai ungir outro. Deus fala para ele, não é esse também. Não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel deve estar de saco cheio já. Imagina, tipo assim, meu Deus. Primeiro, quantos filhos esse homem tem? Pelo amor de Deus. E segundo, não é ninguém quem é. E ele vira para Jessé e ele fala assim, Jessé, não tem ninguém, outra pessoa que você pode trazer? E Jessé vai, é verdade, tem um trouxa de um filho meu, que está lá no campo dando as ovelhas, cheirando sabe o quê? Porque a ovelha, né, faz. Tem um trouxa, um idiota lá de um filho meu, mas, tá bom, então manda chamar. E Davi vem, e ele é ungido. Mas eu imagino que Jessé tenha pensado, tipo assim, ele trabalha com gado, trabalha com ovelha, ele nunca vai ser um rei. Como é que ele vai ser um rei que trabalha com ovelha? E ali Davi recebe o seu primeiro rótulo. Então o primeiro rótulo de Davi, rejeitado. E a história contra Golias, quem lembra aqui? Davi e Golias, quem foi para a escolinha bíblica de criança, dominical. Davi chega, foi lá levar. Última vez, inclusive, que eu preguei aqui, eu preguei sobre Davi, mas não usei a piadinha que eu queria usar, vou usar agora então. A Bíblia diz que Davi era mineiro, sabia? Não, porque o pai dele mandou ele levar queijo para os irmãos dele. Pastor Tati comprou meu livro de piadas gospels. Só queria usar essa, ele foi levar queijo. Enfim, gente, foco aqui. Davi então vai levar os queijos para os irmãos dele e ele vê Golias lá 40 dias gritando, quem vai vir contra mim? Que ninguém me ganha, que eu sou o melhor. E ele fica para morrer com isso. Como é que esse cara está blasfemando contra o nosso Deus aqui no nossa... Alguém faz alguma coisa. E Davi vai lá e fala assim, não, deixa que eu vou. E aí o rei Saul vê o que está acontecendo, que ele estava indignado, estava bravinho, e ele fala assim, manda chamar esse cara então. E aí Davi chega na frente de Saul e ele olha para Davi, eu imagino tipo assim, você, pastor, que não trouxe aqui para trazer queijo, entregador que quer lutar com um gigante, que 40 dias está gritando e ninguém do meu exército teve coragem de enfrentar, você quer ir? Mas você não se parece com um soldado. Olha aqui, se você quer ser um soldado, por que você não parece com um então? Se você quer ser um soldado, tem a postura de um soldado. Então o que Saul faz? Ele pega a armadura dele, bota em Davi, mas não dá certo. E aí, Davi recebe mais um rótulo na sua vida. Davi era desqualificado. Ele não era o cara que Saul precisava para esse trabalho. Mais uma vez, Davi quer fazer uma coisa certa e vem a sociedade, vem os amigos, a internet, o que é que seja, e cola mais um rótulo nele. Desqualificado. Cara, você não. Obrigado aí pela paixão, pelo fogo, mas não. Hoje não, Faro. Quem lembra aí? Obrigado. Ninguém, né? Gente, eu estou muito bobo hoje. Mas enfim. Então Davi não parecia com o que ele deveria ser. E por isso ele foi desqualificado. E eu penso, quantas pessoas aqui receberam promessas de Deus, receberam palavras de Deus,
mas eles têm se desqualificado, porque eles não se parecem ainda com o que eles deveriam ser. Que dia foi que o Tom veio aqui? Sexta, né? Na sexta-feira eu entrevistei o Tom, que vai sair na internet, vocês vão ver. Mas eu estava perguntando para ele, tipo assim, como foi o começo do seu ministério? O que aconteceu? E ele falou, olha, eu recebi muitas palavras de Deus, e que eu viajaria, que eu iria para muitas nações, e tocaria, blá, 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 blá. Falou lá bonito, mas ele falou uma coisa, ele falou assim, mas todas as promessas que eu recebi, eu não acreditava, porque eu pensava que era muito grande para mim. Tipo assim, Deus, você conhece a família que eu venho? Você conhece a minha história, o meu background? Você conhece qualquer coisa sobre mim? Você sabe com quem você está falando para você falar isso? E aquilo ali me impactou. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós mesmos, às vezes não precisamos nem que outra pessoa venha colocar o rótulo. Você mesmo está colocando o rótulo de você. Ah, Deus me prometeu isso, mas eu não sou essa pessoa que Ele quer. Vai usar a mim? Deus vai usar a mim? Eu moro comigo, eu sei o que eu sou. Quer usar euzinho? Eu me conheço, Deus não quer usar a mim. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, que você pode não ter ainda tudo que você acha que precisa, você não pode não se parecer ainda com aquilo que Deus falou que você vai ser um dia, mas se Ele te chamou, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu na sua vida, e Ele é o maior interessado em te preparar, amém? Estão comigo ainda? Você pode não parecer com o que você deveria ainda, mas o Deus que está dentro de você é maior do que toda circunstância ao seu redor. Amém? Ele é maior do que toda circunstância ao seu redor. Ó, no começo estava top, agora vamos lá. Vamos lá. Mas enfim, próximo rótulo de Davi. Quem lembra aqui quando Davi foi morar no palácio com Saul? E o Saul estava com... Ó, bonito. O Saul estava como outro dizia lá, estava com um cão no corpo. E ele ficava endemoniado e Davi ia lá, tocava a harpazinha dele, e os demônios iam embora. Mas aquilo ali começou a irritar Saul, Davi ali, porque era o cão, né? O cão era um derrotado. E aí ele ficou muito bravo e queria começar a matar Davi. E ele começou a jogar lança contra Davi, jogar coisa em Davi. E Davi fez o quê? Ele se mandou. Só que o esperto do Davi, o que ele faz? Ele vai para uma cidade que era inimiga do povo de Israel. Só, apenas isso. Apenas inimiga. E ele era o cara que tinha matado Golias. Então, tipo assim, não só ele foi para uma terra inimiga, ele foi para um lugar que ele não podia... Primeiro, ninguém podia saber que ele era judeu, porque ele não era bem-vindo ali. E segundo, se soubesse que ele era um cara que matou Golias, pior ainda. E aí a Bíblia conta que o que nosso amigo começou a fazer, alguém sabe o que ele fez? Ele começou a se passar de louco. Literalmente começou a pagar de doido, como dizem por aí. A Bíblia fala que ele começou a babar, espumava pela boca. Tá igual um doido. Começou a correr e viver em... não é isso não. Começou a viver em caverna. Tipo, imagina que doideira. O cara matou Golias, top, como diria Letícia, né, Letícia? Top. E ele me faz uma dessa, vai para uma cidade inimiga, começa a babar pela boca, blá, 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 vive em caverna. Davi era um cara instável. Como é que pode um cara que era segundo homem no coração de Deus, babando pela boca, vai se passar de doido, correndo em caverna para se esconder? Que história é essa? Davi literalmente começou a passar de louco. E eu vou fazer uma pergunta para você: como que o louco pode ser rei? Vira para o seu irmão e fala: como que um louco pode ser rei? Porque Davi foi ungido para ser rei. Concorda comigo? Com Samuel? Como que agora ele foi ungido para ser rei, está se passando por louco em outra cidade inimiga? Tipo assim, o cara estava muito doido. Mas enfim, próximo. Vamos falar de Betseba? Quem gosta de Betseba aí? Levanta a mão. Mentira, ninguém. Davi está lá no terraço, bendito, e ele vê uma mulher tomando banho no terraço. Para começar, quem toma banho quem vai pro terraço tomar banho? Foi no duplex dela, triplex, eu não vou falar isso não. Foi na cobertura dela, para tomar banho na cobertura. Quem toma banho na cobertura, né? Parece doido, né? Mas tem gente por aí mostrando o corpo no Instagram. Mentira, não fala nada não. Próxima. Foi lá, tomou banho no negócio e Davi viu. Davi viu a bendita da mulher da Betseba tomando banho. E aí, o que ele faz? Alguém sabe o que ele faz?
Ele vai lá e mais uma vez, conseguiu, Davi, parabéns. Adúltero, homem casado, Davi, vai lá e deita com a mulher do outro. Mas não só isso, Davi, gente, ele é igual aquele Joseph Smith, né? Mas ele estava incansável, ele queria mais. Não era adulterar, adulterar qualquer adultera. Eu vou fazer o marido dela morrer. Eu vou armar contra ela e vou matar esse homem na linha de batalha. Bota ele lá na frente da linha de batalha e deixa ele morrer. Para o cara não descobrir o que ele fez. Coitado, o corno morreu, acho que ele nem sabia que era corno. Mas enfim, Davi agora, além de adúltero, ele era assassino. Ganhou mais uma... Sabe quando a gente faz uma coisa boa, a gente fala assim, ganhou uma coroinha no céu, uma pedrinha na sua coroa. Davi conseguiu ganhar uma pedrinha do inferno, se ele fosse para o inferno, né? Mas enfim. Ele conseguiu mais uma. Como é que é ali? Rejeitado pelo seu pai, desqualificado do trabalho, instável, agora adúltero e assassino. Parabéns, Davi, homem segundo o coração de Deus. Conseguiu, sucesso. Só Jesus na vida de Davi, amém? Cada rótulo colocado em nós, parece que estamos mais longe do lugar onde Deus nos chamou para estar. Um rejeitado pode ser rei? Desqualificado é rei? Um instável, um adúltero é rei? Um assassino? Não é rei. Então, cada rótulo que é colocado em nós, nós parecemos que está mais longe de Deus. Vem cá, Davi. Vamos dizer que aqui é vontade de Deus para Davi, tá bom? Aí Davi vem lá e ele vem a primeira vez aqui. Rejeitado pelos seus pais. Vem cá, Davi. Está rejeitado. Rejeitado não é rei. Mas tudo bem, não está tão longe assim não. Aí Davi vem desqualificado para o trabalho. Mais um pouquinho longe. E aí depois vem, Davi, você está espumando pela boca, cara. Você está muito doido. Que isso? Instável. Você não pode ser rei não. Mais longe. Davi, você traiu o cara, você traiu sua mulher com outra mulher. Que isso? Você é adúltero. E Davi está mais longe da presença de Deus ainda. Davi, você é um assassino. Você matou alguém. Pode ficar aí, Davi, porque você não tem nada com Deus, não. Seu propósito está lá, mas você está muito longe de onde você deveria estar, Davi. Rejeitado, desqualificado, instável, assassino, adúltero. E aí quando Davi percebe, ele está lá, no meio do nada, sozinho. No meio do nada, literalmente sozinho, rejeitado. E o problema, gente, é que a história de Davi pode parecer muito doida, mas eu sou Davi. Você é Davi. Quantos de nós temos deixado os rótulos que têm sido colocados em nós nos moldar e nos levar cada vez mais distante do propósito e do destino que Deus tem entregado para nós? Quantas vezes nós deixamos os rótulos colocados em nós nos levar para um lugar que nós olhamos, paramos e pensamos, como eu vim parar aqui? O que aconteceu comigo? Quantas vezes? Olhando para a história de Davi, a gente pode ter um problema muito grande com ele ser chamado homem segundo o coração de Deus. Ele teve vários momentos em sua vida onde foi exatamente o oposto disso. Mas eu sou Davi, você é Davi, e todos nós que temos deixado o velho homem dominar o nosso novo homem, nossa nova realidade. Todos que temos deixado o velho homem definir quem nós somos, e não a palavra de Deus definir quem nós somos. Talvez, irmão, hoje você não consegue se identificar como assassino, mas você se identifica com viciado, Zé Droguinha, bêbado, viciado em pornografia, viciado em o que quer que seja, viciado. Talvez você não se veja como um desqualificado, mas você às vezes se vê como depressivo, no seu quarto, chorando sozinho, porque ninguém me ama, ninguém me quer, e eu não sei porque que eu vivo, eu quero morrer, depressivo. Talvez você não se identifique com assassino, mas talvez você se identifique como mentiroso. As pessoas não acreditam em você, a sua palavra não vale nada.
mentiroso. Talvez você não identifique com as outras coisas que Davi fez, mas talvez você identifique. Isso aqui, muitos rótulos vêm também, às vezes, de pessoas que nós mais amamos. Assim como Davi foi rejeitado pelo seu pai. Às vezes vem as palavras que nos machucam, como você é imprestável, você não presta para nada, você não faz nada de bom nunca, imprestável. Você, quantos aqui não ouviram pessoas falando assim da igreja, né? Ah, não sei quem é da igreja, fulano. Ih, pior do que eu. Mais pecador ainda, ele é sujo. Sujo. Talvez você não identifique com assassino, adúltero, mas você se identifica com sem valor. Ninguém me ama, eu não presto para nada, eu não sou bom em nada, eu não tenho um propósito, eu não tenho um destino. E para terminar não, eu podia passar a noite aqui falando de coisas, várias coisas que nós temos deixado o inimigo colocar na nossa vida, ou as pessoas, ou às vezes até nós mesmos. Você é pervertido, você é promíscuo, você é confuso sexualmente, você não sabe quem você é muito afeminado, você é muito masculina, e a gente vai deixando, botar tudo isso em nós, todos esses rótulos, nos moldando em quem nós somos. Você é incompetente, cara, você não consegue fazer nada certo, pelo amor de Deus, você é um burro. Como é que pode? Incompetente, não serve para nada mesmo. Mais uma vez, quantos rótulos tem tentado nos moldar? Talvez não como Davi, assassino, adúltero, mas tem muitos rótulos que todos os dias pessoas tentam colocar na nossa vida, ao redor de nós. E aí você me pergunta: Gabriel, entendi, mas como que eu me livro dos rótulos? Como que eu vivo uma vida conectada com o destino que Deus tem para mim? E são 3 passos. Então quem está anotando aí, se prepara. Primeiro passo para se livrar dos rótulos e viver uma vida conectada com o destino que Deus tem para você é: você precisa ver o que Deus vê. Repete comigo: você precisa ver o que Deus vê. Por exemplo, lá em casa a gente tem um costume, meu pai que tem, eu não tenho não, mentira, tenho também. A gente tem o costume de chegar em casa, especialmente domingo à noite, da igreja, tira carteira, celular, fone de ouvido, documento, babá, joga tudo em cima da mesa, roupa, pendura, casaco, enfim, tudo em cima da mesa. O pastor Tatiana acho que identificou ali, ó, revela, Senhor, o Senhor está expondo a sua vida, brincadeira, mas a gente costuma fazer isso lá em casa, bota tudo em cima da mesa. Só que a minha mãe, para quem conhece a minha mãe é linda, perfeita, e ela gosta de tudo arrumadinho, tudo no lugar. Então às vezes na segunda-feira de manhã, quando a gente acorda, a mesa já está limpa, parece que passou um furacão, mas ao contrário, o furacão passou e limpou, jogou tudo no lugar. E aí começa o desespero: tenho que sair, cadê minha carteira? Ai, a minha chave de casa, não sei onde é que está. Meu irmão mesmo, essa semana ele conseguiu perder o carregador e a carteira, só Jesus. Mas enfim, ai, minha carteira, onde é que está? E você desespera: meu Deus, onde é que está, tal. Sendo que todo esse tempo que eu estou me desesperando, eu podia ir lá na minha mãe e falar assim: mãe, você é a pessoa que colocou cada coisa no lugar certo. Você é a pessoa que colocou as coisas em cada lugar, no lugar devido. Você sabe onde as coisas estão. Então, onde está a minha carteira? Onde está, blá blá blá. E muitas vezes nossa vida é assim. Se a gente apenas fosse na pessoa certa, que colocou cada coisa no seu devido lugar para descobrir nossa identidade, a gente passaria por muito menos aperto, por muito menos dor, do que ter que ouvir de pessoas erradas, rótulos errados para a sua vida, de coisas que você não são, coisas que você não é. Então aprenda a ver as coisas como Deus vê, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. Talvez você esteja excluído por seu pai, pela sua mãe, seus amigos, igual Davi, lá no campo, sozinho, mas escondido o Senhor tem te visto. Ele te conhece. A Bíblia fala que o Senhor busca os verdadeiros adoradores e Ele vê em secreto. Então quando você pensa que está escondido, que ninguém está te vendo, nada disso, o Senhor está te olhando e Ele sabe o que Ele colocou dentro de você, cada coisa. Então quando você quiser saber a sua identidade, não pergunta para o mundo não vira para quem não sabe, irmão, vai direto na fonte de quem colocou cada coisa no devido lugar, que ela vai saber, essa pessoa vai saber. Deus sabe o que Ele colocou dentro de você, amém? Busque
a Deus. Deus vê o lugar secreto. Se tiver uma coisa que você tem que pegar aqui de noite, busque a Deus no lugar secreto, porque é ali que a sua identidade vai ser entregue e revelada a você. Amém? Busque a Deus, busque intimidade com Ele, Ele vai te revelar quem é. Mas não é suficiente somente ver o que Deus vê. Você tem que dar um passo em direção ao seu chamado. Então a segunda coisa que você tem que fazer é: corra quando for chamado. Repete comigo: corra quando for chamado. A obediência à voz de Deus é fundamental. Você não pode ouvir o chamado de Deus, irmão, e ficar parado no mesmo lugar. Corra em direção ao seu chamado. Deus disse para Davi, lá quando o profeta foi: Davi, vem. E Davi fez o quê? Ele foi lá do campo dos esquecidos, lá de onde ninguém via ele. Davi vem. Você não precisa, irmão, ser qualificado. Você não precisa ter todas as respostas. É assim como o pastor me deu a palavra aqui ontem, Diego também falou. Você precisa do seu sim. Deixe o seu sim ser sim e o seu não ser não. Amém? Se Deus te prometeu alguma coisa, se Ele está te chamando, apenas dê o seu sim e corra em direção ao seu chamado. Amém? Então a primeira coisa, para quem lembra, era se ver como Deus te vê. E a segunda coisa é: corra em direção ao seu chamado. E a terceira e última coisa, depois que você vê a perspectiva de Deus para você, de você dizer sim para Deus, depois de você correr em direção ao seu chamado, dizer sim para Deus, a última coisa que você precisa fazer é deixar o óleo te envolver. Amém? Repete comigo: deixar o óleo te envolver. Vou contar para vocês uma história. Pode ficar de pé todo mundo, eu estou terminando já. Deixar o óleo te envolver. O profeta Samuel, ele chega lá na casa de Jessé. Davi vem, e o que acontece é que ele é ungido rei de Israel. Olha só um pouquinho, presta atenção aqui comigo. O profeta usou para ungir Davi azeite. E como que o azeite é fabricado? Uma prensa. O azeite, ele é feito de azeitonas. E como que isso faz? Eles botam a azeitona num lugar chamado prensa do azeite, e eles moem aquela azeitona, eles esfregam, eles prensam a azeitona, até que dali saia esse óleo, esse azeite. Então, para você conseguir azeite, você precisa botar as azeitonas no moedor, numa prensa. Quem lembra quando eu falei que os rótulos precisam ser pressionados em você? Não é igual uma coisa magnética que só cola em você, não. Rótulos precisam ser pressionados. Mas olha aqui que legal. Os rótulos precisam ser pressionados em você, mas o azeite também vem da palavra Getsemane. Parece familiar para alguém aí? Getsemane literalmente significa em hebraico, prensa do azeite. Então, irmão, ao mesmo tempo que o rótulo na sua vida tem que ser pressionado para que ele fique, é através daquele que já foi pressionado, aquele que já foi moído, igual a azeitona é moída para que saia o azeite. Está lá em Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É através daquele que já foi pressionado, que já foi moído, que o azeite flui na sua vida, que o óleo vem te envolver na sua vida. E aqui, mais uma coisa sobre o azeite. O que vai produzir? Fica comigo, que a gente está chegando lá. Produzir o azeite é a prensa, certo? Beleza? E aqui é a segunda coisa sobre o azeite. Se você for estudar lá, quem sabe o termo químico, eu esqueci, mas quem sabe, sabe. O azeite e o óleo não se misturam com qualquer coisa. Tenta botar um azeite no copo de água e misturar para ver se vai acontecer. Não mistura, por mais que você tente. E por quê? Fui olhar, presta atenção. O azeite não se mistura com água porque não existe conexão.
por mais que misture, vai se separar, porque as suas partículas são tão fortes que elas se unem uma com as outras. O adesivo, ele precisa de uma outra coisa que não a si mesmo para se unir. Mas o óleo se une somente com partículas iguais, com partículas compatíveis. Abre lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22. É o último texto que eu vou ler com vocês. Está escrito assim: ora, é Deus que nos faz... Não, desculpa. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Está lá? Ele nos... Todo mundo comigo. Ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, irmão, você já é ungido por Deus. A palavra diz que Ele já te ungiu. Então, quando o óleo conectar com você, adivinha o que vai acontecer? Porque, ao contrário do adesivo, que precisa se conectar com outra coisa, o óleo se une com o que Ele reconhece. E você já é ungido por Deus. Então, quando o óleo do Senhor te tocar, Ele não vai sair mais de você, porque essa conexão vai ser tão forte que não tem o que fizer, que o óleo vai estar na sua vida. Então o profeta Samuel chega lá, ele abaixa Davi, e não era igual a gente faz aqui na igreja, um dedinho sujo de óleo na testa, não. Ele estava ungindo Davi para ser rei. Ele pegou um chifre inteiro de azeite e ele começou a derramar na cabeça de Davi, porque não havia um lugar da vida de Davi que não seria tocado pelo óleo.